os comunistas aqui presentes, assim como também os simpatizantes. Saudar o presidente do PSB, senhor Ronaldo Barbosa, Fernanda Queira, da União da Juventude Socialista, movimento tão importante no episódio do Fora Collor, e assim como na formação de novos quadros na luta libertária do povo brasileiro. Saudar a senhora Lourdes Meira, presidente estadual da União Brasileira de Mulheres, o senhor Ricardo Tabosa, presidente estadual do CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, ao senhor Agamenon Travassos, presidente municipal do PCdoB, e ao deputado Simão Almeida, presidente estadual do PCdoB, e demais pessoas aqui presentes, colega Marcos, do PROCON estadual, meu amigo Austin, sem o qual seria impossível que a gente pudesse estar aqui hoje na condição de protagonista desse momento histórico importante, meu companheiro de sonhos, Valdir, que está aqui somando com a gente. Tem um sentido muito especial para a gente poder fazer loas a aqueles que fazem a resistência e que são responsáveis por ser os guardiões explícitos, descarados da bandeira do marxismo. E isso não é fácil. Todo tipo de preconceito já recaiu sobre aqueles que se dizem defensores, leitores, seguidores, simpatizantes, todos aqueles que guardaram, alguma obra de Marx e tiveram a condição de aprendê-las e fazer daquilo um instrumento que dê sentido e orientação às suas vidas, sabe o que sofreu e sabe o que sofre e sabe o que carrega, muitas vezes inclusive na forma de preconceitos, às vezes velados, às vezes não. Isso por si só já me deixa na condição de fã de cada um de vocês, por terem a condição de manter a palavra comunista, a coragem de manter o termo comunismo vivo. E quanto mais as contradições do capitalismo se expõem, quanto mais é perceptível, se você pegar um problema simples, como por exemplo, o problema dos camelôs, que parece ser simples, mas ao analisar o caso, você percebe que é uma contradição insolúvel do sistema capitalista, seja o transporte alternativo, e aí pode pegar em qualquer setor da economia, você vai encontrar gargalos que são insolúveis sobre a lógica da teoria da produção do valor capitalista. E a coragem de poder dizer isso, afirmando que é comunista, que tem uma alternativa, que se opõe ao capitalismo, mas apresenta um novo modo de produção e distribuição de bens de consumo, já requer uma coragem, uma sensibilidade, um senso humanitário que nos faz filiados de alma com cada um e cada uma de vocês aqui presentes. Eu conheço um pouco a história do PCdoB, li um pouquinho ao longo dos meus 38 anos de vida, de Astrogildo Pereira a Agamenon Travassos, a Simão Almeida. É uma história de pessoas que muitas vezes tiveram que sacrificar a vida. É uma história de pessoas que muitas vezes tiveram que colocar a família de lado em nome da condição de travar as batalhas históricas. É uma história de sangue, mas acima de tudo é uma história de esperança. E é essa esperança que mais do que nunca a humanidade está gestante. Mais do que nunca essa esperança precisa ser, realizada, concretizada. Nós temos, de um lado, uma tecnologia capaz de gerar mudança. E aquela crítica tradicional ao PCdoB, ela tem que ser deixada de lado. Porque não se trata mais do comunismo ser um sistema para dividir a miséria, como alguns diziam sobre Cuba, como alguns diziam sobre todo o bloco do leste europeu. Não se trata mais de você pensar no modelo econômico, onde você tem uma burocracia comandando e uma grande massa de trabalhadores à margem do poder, e aí você acaba criando as mesmas condições
da sociedade de classe do capitalismo. Não, não é isso que está mais em jogo. A revisão do marxismo, tenho certeza que o PCdoB acompanhou isso, porque passou por várias autocríticas, inclusive ainda o partidão, na condução da União da República Socialista Soviética, passou por várias depurações, e em algum momento, hoje, da história, nós podemos perceber claramente que nós podemos partilhar a abundância de recursos naturais e de possibilidades tecnológicas na área de geração de energia, na área de geração de alimentos, na área de geração, inclusive, de soluções no campo da engenharia genética, no campo da robótica, no campo da cibernética. E é essa tecnologia que sempre foi uma crença nossa, do campo da esquerda, que é essa tecnologia que é capaz de libertar o homem do atraso que é você estar trabalhando nas relações de produção operariadas, né, do operariado oprimido, próprio e típico, né, desse momento que o capitalismo está passando. E os avanços que o capitalismo alcança, eles não conseguem dar resposta na forma de felicidade para a humanidade. E essa constatação, repito, ao mesmo tempo que nos enche de responsabilidade, também nos coloca diante de termos sempre que nos auto-instigarmos a não baixarmos a cabeça para uma cultura de massa midiática que dá suporte à lógica do consumo, que dá suporte à lógica do egoísmo, que dá suporte, acima de tudo, à ideia de que a divisão de classe ela é natural, ela é genética, nós somos naturalmente diferentes e, portanto, nós somos naturalmente propensos a nos autoflagelarmos. E essa condição que está mais do que comprovada, que não é natural, ela é construída historicamente, ela tem que encontrar em cada um de nós, e encontrou sempre na condução do Partido Comunista do Brasil, encontrou sempre na condução de vocês uma resistência. E é essa resistência que eu venho saudar hoje. Essa resistência de não terem desacreditado nunca que existe uma luta de classes. Ela tem que ser superada para uma sociedade planificada. Essa capacidade que vocês tiveram de dizer que a melhor forma de olhar para a história é olhar para a história com a dialética marxista. Não tem outra forma de ver a história. Você interpreta os movimentos da economia e aí depois é que você vai discutir a política partidária, a política eleitoral, as coisas pequenininhas que hoje a burguesia tenta transformá-la como se fossem questões da ordem do dia, mas não. A questão central é discutir o que é que gerou o sistema financeiro, o que é que engendra essa forma do capital se reproduzir por meio de dívidas, e só pode compreender e entender isso quem conhece a dialética marxista. A capacidade que vocês tiveram coragem de sempre defender que a burguesia se apropria sim de uma mais-valia. E essa mais-valia sabota não só economicamente os trabalhadores, mas sabota a consciência e a subjetividade dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores mundiais. Como um comunista é um internacionalista por definição. Essa capacidade de vocês definirem a defesa na ontologia marxista, a crença de que o homem ele está limitado nas condições históricas de mercadoria. Ele é uma mercadoria igual um copo d'água, às vezes até em algumas situações mais barata. E essa condição da história ter nos transformado em mercadoria, ela precisa ser superada, ela precisa ser repaginada pelo caráter da emancipação. E a emancipação é uma tarefa de quem acredita no ser humano amplo. E esse ser humano amplo é um produto da luta dos comunistas. Bom, concluo dizendo que o PCdoB é, acima de tudo, um provocador do pensamento mais longe. E também, por esse caminho, eu registro e compartilho com vocês o orgulho que para mim é poder estar tomando um pouquinho da atenção de vossas excelências, cada um com sua história de luta, para poder dizer que só a provocação do pensamento mais longe já deveria ser motivo de muito orgulho. E uma medalha, sem querer entrar na história da lógica dos fetiches, mas é uma medalha, pelo menos uma medalha interna para cada um de vocês, pelo fato de manterem a resistência de serem sim provocadores do pensamento mais longe.
Não, nós não precisamos pensar a lógica de emprego e renda, ou nós não temos que pensar em reformar o Estado nisso ou naquele ponto. Não, nós podemos pensar para além de não precisar do Estado. Nós podemos pensar para além de não precisar do dinheiro. Nós podemos pensar para além de não precisar do ordenamento fabril, da hierarquia consolidada e estabelecida, tanto no Estado como na lógica de produzir das relações humanas do capitalismo. E concluo dessa vez definitivamente, para não abusar da generosidade permitida pelo meu amigo Washington, e concedida, claro, por Agamenon e por Simão, o PCdoB, ele é necessário. A perspectiva da radicalidade democrática é uma necessidade. Não é possível transformar a cultura, a economia que está imposta, sem que a gente consiga apresentar à sociedade os limites dessas circunstâncias a quais nós estamos inseridos. Nós precisamos dizer, olha pessoal, o mito da saúde pública ideal, perfeita, é falso. Alguém precisa ter a coragem de dizer isso. Olha, o mito da educação libertária, da lógica capitalista, seja com que gestor for, é falso. O mito de uma sociedade harmônica, equilibrada, ajustada, sobre a lógica de que você tem que trabalhar 12 horas e um patrão tem que pegar o lucro do teu trabalho e gastar lá em Miami, isso é falso. Alguém tem que falar que isso é falso, e como todo quadro falso, quando ele é revelado, ele choca, mas ele abre espaço para que novos artistas pintem e construam novas técnicas de um novo mundo e de novas formas de relação social. Eu agradeço enormemente a atenção e o carinho de cada um de vocês. Que esse dia seja muito proveitoso à história do Partido Comunista do Brasil. Ao tempo que parabenizo o autor da propositura, o vereador Renato Martins, pela aula, pela verve, pela justificativa belíssima desta sessão, convido para assumir a presidência novamente dos trabalhos.